Boa noite, paz e luz, bolo boé, tudo bem? Então, tô aqui meio sumido, né? Devido ao trabalho, correria, né? Construindo a casa, construindo o templo. Então ainda tá tudo ainda precisando fazer acabamento, pintar e uma infinidade de coisas. E aí tem dia que a gente está trabalhando com artefato, tem dia que a gente está consultando, fazendo trabalho, tem outro dia que a gente está mexendo com obra, pintando, construindo, levantando parede, mexendo num piso e assim vai. Né? Quem construiu aqui sabe como que é a correria, né? E espero que todos estejam bem por aí, conversando, né, pra gente trocar uma ideia. Não é a hora que eu vou ficar chamando ninguém. É um horáriozinho aqui rápido que eu tive para poder falar com a galera aqui, rapidinho, falar um assunto. A gente trocar uma ideia, colocar algum tipo de conhecimento. Agora que eu soube. Fiquei tanto tempo sem fazer live que agora que eu soube que mudaram as formas de configurações, vou mexer com isso para dar uma alavancada lá para eu poder mexer e fazer live também no Instagram e no YouTube, né? Mas vamos lá, galera, vamos lá. Quero saber, Daniela, tá conseguindo me ouvir bem aí? Acho que ela não tá online. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Tá me ouvindo bem, Dani? Beleza, então não tá tendo problema com a voz. Então vamos lá, eu tava aqui conversando até com os discípulos e comecei a falar um pouco sobre os nossos cultos, né? Falar um pouco do culto de Exu, de Pombagira, como funciona, como acontece e similaridades que tem com outros cultos, né? Principalmente os cultos que não fazem parte do Brasil, mas passaram a fazer parte. Para a gente pegar a fundo nesse assunto, a gente tem que ir lá no ano de 300. No ano 300. Talvez o finalzinho de 200 e ano 300. É difícil documentar, a gente datar isso, porque não tem documentação. Nós estamos falando de uma pessoa muito importante para os nossos cultos até no dia de hoje e, e que tem um peso muito grande para influenciar o culto de Exu e Pombagira aqui hoje, tá? Nós vamos falar aqui do culto de Dona a Bruxa de Évora, tá? Para a gente entender quem foi, para a gente entender o culto de Exu e Pombagira, porque ele acontece de algumas formas, nós temos que entender quem foi Évora. E não só Évora, como muitos outros. Hoje a galera que defende o não sincretismo, né, de forma radical, hoje o pessoal vai ficar bravo comigo. Mas precisa entender que o sincretismo para os cultos brasileiros ele é importante pra caramba e está enraizado. Difícil a gente conseguir segregar. Muito difícil. Isso porque está dentro das nossas próprias bases. Né? E a gente vai entender a similaridade. A bruxa de Évora, ela é chamada assim porque ela cultuava jeans. O que são jeans? São gênios. Jeans, gênios. Pelos católicos vão chamar simplesmente de demônios, né? De daimons. E é uma coisa muito legal que quando a gente começa a falar de demônios, falar de daimons, falar dessas coisas, a gente pensa que estão falando de espíritos de baixa magia. Não, nós estamos falando de entidades, divindades que não fazem parte dos cultos da religião lá dos hebreus, dos israelitas. Então, tudo para eles que não faz parte deles é demônio. Tá? Eles colocam tudo dentro do mesmo balaio e vai lá, demônio. Dane-se. Um baita de um erro, né? Uma mancada danada. Mas
É importante a gente entender isso. E o que a gente precisa de fato entender? É que os jeans que a bruxa de Évora ela cultuava eram entidades, divindades, entes e gênios que se manifestavam no meio do deserto. Tá? A bruxa de Évora é difícil, ela não tem um nome específico, ela ficou muito conhecida como bruxa de Évora. Tá? Depois ela aparece com alguns outros nomes, mas é uma figura muito enigmática. Não teve registro, não teve coisas para a gente entender quem foi, quem deixou de ser, de fato onde viveu. Sabemos que ela era moura, ou seja, ela não era portuguesa. Ela não era portuguesa. Entende? Se ela era moura, ela viveu ali no norte da África, daquela região ali. Tá? E quando eu falo Évora, eu não estou falando da cidade de Évora, em Portugal. Évora porque ela vivia atuando em encruzilhadas, onde ela chamava os seus daimons, onde ela chamava os seus jeans, seus gênios, fazia os acordos, oferendas, pactos, tratados, enfim, fazia infinidade de coisas. Era na encruzilhada. E o nome encruzilhada em árabe antigo é Yevorat. Tá? Yevorat. Então, Yévora era assim que ela era conhecida. Na época da Santa Inquisição, ninguém queria ter um nome específico, ter um nome, que seu nome ficasse famoso. Nem a localidade onde morava. Né? Quando ia fazer as suas coisas, não gostava que as pessoas soubessem quem era, para manter o sigilo, para ficar mais difícil da justiça, da lei da época, conseguir rastrear. Então, quando eles falavam tinha uma bruxa ali, logo esse bruxo tinha um nome, um nome criado, um nome fictício, para isso acontecer. Então, a bruxa de Évora, alguns ainda dizem que ela era imortal, ou ela trocava de corpos, de alguma forma, mas ela fazia o possível para não chamar atenção. Interessante. A gente vai falar muito sobre a bruxa de Évora quando ela encontra São Cipriano, né, o Cipriano. O Cipriano bruxo, né, o mago. E ela ensinou muita coisa para ele. Muita coisa. E depois, passado de um tempo, ela encontra ele de novo, né? Mas ele não reconhece ela. Então, onde é aquela história que a gente fala que ela trocava de corpos, isso pode ser um fato. Por outro lado, nós vivemos em 2025, vamos entender uma outra situação. O que pode ter acontecido é que outras bruxas podiam também ter o mesmo título, o mesmo nome da bruxa de Évora. Afinal de contas, bruxa de Évora, bruxa da encruzilhada, bruxa que fazia feitiços, acordos e pactos na encruzilhada. Ok? A Moura Torta também, do jeito que ela era chamada, ela era muito famosa pelos feitiços que ela fazia. Né? E as pessoas dizem que viam ela voando não em vassoura, mas em cima de um bode preto. Que ela tinha um bode preto. Ainda ela tinha também uma coruja. São os animais que ela mais ficava ali, né? Tratando, conversando, cuidando. E a gente vai ter vários entendimentos que as bruxas não voavam em vassoura. O voar era uma outra situação. Era uma outra questão. Não era que ela sentava lá na vassoura e saía voando. Quando que as bruxas eram pegas, quando era bruxa de verdade pegas pela Santa Inquisição, na hora do interrogatório,
as... Como eu posso falar? Era perguntado de um tio só. Voltou? Acho que voltou. Dani, vê se voltou pra mim, por favor. Vê se voltou aí, por favor. Voltou? Tá, tive um probleminha técnico aqui, mas é normal. Então, o que acontece? Quando a Santa Inquisição pegava uma bruxa de verdade, elas interrogavam. Então você se comunica com diabos, com demônios, com mortos. Como é que você faz isso? Elas diziam, a gente flutua. No meio da tortura, né? Não aguentava, pô. A gente flutua. A gente conversa, para conversar com os daimons, a gente flutua. E como vocês flutuam? Na vassoura. Na vassoura. O que acontece? Tava buscando entendimento e, e um dos dos autores, eu não lembro quem foi, ele falou, elas faziam isso por meio de plantas alucinógenas. Só que aquilo fazia mal para o estômago delas. E elas descobriram uma forma de fazer isso usando... Lembrei, foi o mestre Phelps. Usando as ervas na vassoura. Passava aquela poção na vassoura e usava os tecidos da parte genital para absorver aquelas propriedades químicas ali da alucinógena das plantas. E aí elas conseguiam ter o transe, né? Então por isso havia em cima da vassoura. Então elas tinham ali aquele transe, né, provocado pelas plantas, pelas poções, e conseguiam ter acesso, né, desconectavam do corpo e conseguiam ter acesso para falar diretamente com os daimons. Isso foi um caramba. Isso foi muito fera ele ter descoberto isso, tá? Muito fera. E, com base nisso tudo, a gente começa a entender que isso poderia ter sido com o bode. Poderia ter acontecido de uma outra forma? Claro, claro que poderia. Né? E quando a coisa vai acontecendo no passar do tempo, a gente entende o que as coisas faziam. E aí voltando, né, para a bruxa de Évora. A bruxa de Évora, quando chega uma certa hora, ela consegue ou deixar seguidoras ou ter passagem em Portugal. Ou ainda, elas começam a ter, ou ela começa a ter um novo corpo, né? E Portugal viver ali nas regiões. Chega lá em Lisboa, naquela região, no ano de 1500, né? Já no descobrimento do Brasil. E aí agora onde que a gente vai falar, da correlação com os espíritos, né, que nós chamamos hoje de Pombagira e Exu, aqui no Brasil, que tem a ver com eles lá, o que tem a ver com os europeus, o que tem a ver com a magia ibérica, o que tem a ver com os Bantu. Tá? Agora vamos começar a desenrolar, né? Fazendo só uma coisa bem rapidinha, bem leve, né? Depois eu vou dividir essa live, vou colocar aí para todo mundo dar uma olhada, né? E aí, o que acontece? As prostitutas, né, em Portugal, elas não podiam ir para a igreja para rezar. Porque as mulheres de família, tá, não permitiam que elas entrassem. Então, elas, mesmo sendo proibido, elas tinham o olho, a vista grossa da justiça, da Santa Inquisição, para cultuar daimons.
lá nos prostíbulos, né? E, então lá elas faziam o que elas podiam. Ia lá no porão, no sótão, colocava os altares lá, invocavam mortos, djinns, gênios, daimons, enfim. E começava a invocar ali. Toda aquela energia que acontecia daquele movimento da bebida, o pessoal fumando, conversando, do sexo principalmente, ia descendo e alimentando os altares. Olha só que coisa interessante. Quando essas coisas aconteciam, as energias desciam, aumentava a força dos dados, aumentava a conexão, a força. E muitos espíritos de mortos estavam ali. Que tipo de morto? Ah, sei lá. Os mortos que não queriam ir embora para outro plano. Uns que ficavam procurando uma força aqui ou ali para poder se manter vivo, né? Sem pensar, né? Dar a falsa impressão que está vivo. Dar a falsa impressão que está ali. E ali eles aceitavam fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Pedia para eles, faz uma coisa ali para mim. Vou te mandar para você, vou te dar uma vela, vou te dar um pedaço de pão para você ali no vizinho e fazer ele ter encanto por mim. Aquele morto ia na hora, porque ele não tinha para onde ir, não tinha o que fazer, estava fugindo para não ir para o plano espiritual e ir embora. É difícil a vida aqui na Terra, mas só aqui tem prazer. Só aqui a gente tem vontade de continuar. Só que a gente tem beber, comer, sexo, cigarro, bebidas, enfim, tudo que dá prazer só tem no plano físico, no plano espiritual não tem. E às vezes a pessoa, quando acredita que o processo da vida dela foi encerrado, aí, meu amigo, eles não querem aceitar que o processo acabou, que não vai ter mais. Quando eles acreditam que tem filho, que tem irmão, que tem pai, que tem dinheiro, que quer usufruir ainda daquilo e não quer deixar nada para trás. Tem esposa, um marido. A partida é difícil nessa hora. A pessoa tem que ter desprendimento. Se ela não tiver, vai ser difícil. Ela vai chorar, ela não vai querer aceitar, ela não vai embora. E aí, nessa hora, esses espíritos, aceitam o pagamento e ficam ali. Esse era o medo do Estado. Esse era o medo do Estado. Você ter pessoas que tinham poder de invocar os mortos. Que tanto faz, ela podia tirar um morto que estava em cima da vida de alguém atrapalhando e mandar ele para algum lugar do plano espiritual ou prender ele. Ou ainda, que era o pior, que eles aí era o medo, eles descobrirem que fulano está fazendo lá do outro lado para dominar ele. Ou ainda mandar o espírito ir lá atrapalhar e até matar. Colocar uma doença psicológica, atrapalhar, fazer a pessoa perder tudo. Isso é muito... Era o medo da Igreja Católica, sempre foi. Então ele acusava as pessoas de bruxaria, não era somente porque elas estavam fazendo algo que era contra a lei, não, era só para a Igreja Católica não perder o poder. Para a coroa não perder o poder. Porque se as pessoas tinham uma arma muito perigosa que a polícia não controla, cria medo para quem está no governo. E aí? Como faz? O jeito é impor com força. Impor de uma maneira violenta. Com castigo, com repressão, com morte. Morte em público, morte dolorosa em público. E mesmo assim as bruxas lá ainda resistem até hoje. Na Europa, na Europa inteira. Europa inteira. Mesmo com a ascensão do cristianismo para erradicar tudo isso, e a coisa não aconteceu. A coisa continua acontecendo de forma meio que por baixo dos panos, mas continua acontecendo. E a maior prova disso são as prostitutas ibéricas lá na Espanha, na França, em Portugal,
né, em outros lugares, porque era lugar das épocas das navegações. Era um acúmulo muito grande de homens que ficavam sem mulher muito tempo. Quando eles voltavam sedentos por sexo. E aí? Se eles não tivessem esposa, o que eles iriam fazer? Logo, querendo ou não, iam começar a aumentar os números de abuso sexual, atentado violento ao pudor. Para isso não acontecer, tinham as prostitutas. Já que as prostitutas não podiam, de novo, não podiam cultuar, ir lá na igreja para prestar reverência, elas montavam os altares dela. E lá nos altares dela, que tipo de entidades tinha? Tinham mortos, daimons, jeans, santos da igreja católica, bonecos que não sabem nem hindus, tudo aquilo que ela poderia fazer para melhorar a vida dela, para ela ter saúde e ter mais clientes, elas cultuavam. E não era obrigado, não era obrigatório ter, por exemplo, uma iniciação, uma pactuação. O que elas faziam era adquirir o conhecimento, procurar alguém que fosse letrado em magia para orientar, ensinar, e elas iriam seguir aquilo fidedignamente, com disciplina. E aí, quando acontece delas precisar fazer uma oferta que não cabe lá no altar, elas iam para a encruzilhada. Nas encruzilhadas elas iam fazer algumas coisas. No campo, encruzilhadas escondidas. Entende? Alguns perto de necrópolis, cemitério, né? Afinal de contas, elas cultuavam espíritos mortos, dos mortos, né? Almas sem descanso. Isso era comum. Isso era muito comum de ver fazer. A propósito, a nossa pombagira mais famosa aqui, Maria de Padilha, uma morta sem descanso. Ou ainda podemos chamar, talvez, a milagreira. É uma alma de uma pessoa que atendia essas mulheres. Atendia mulheres que serviam de amante, que se sentiam o direito de querer ser amada, sem ser a boa boa noite. Então, sem ter problemas de se sentir subjugadas, de se sentirem perseguidas, tá? Então, porque ela viveu isso em vida. Se alguém chega na mesma situação que ela, pedindo ajuda, oferecendo algo, a alma dela vai olhar. Uma vez pode ser que não vá, na segunda vai. De repente, não sabe uma coisa, vou lá ajudar. Levanta e vai lá. Né? Sino da igreja batia, defunto gemia e vem Maria Padilha. Poxa, né? Ela vinha fazendo oração. Era uma Ave Maria, uma ave pro cão. É isso, pô. Né? Então, ela chegava lá, ajudava, se fortalecia. E quando eu cheguei no Brasil, lá depois 1500 e pouco, 1600, o Brasil precisou ser colonizado, né? Aí a igreja católica, peraí, que tipo de público que a gente vai ter lá no Brasil? Não sei. Ah, vai ser branco com índio? Vai ser mestiço? Não, a gente tem que dar um jeito de melhorar isso aí. A população lá tem que ser branca. Tem que ser europeia. E como vai fazer? Que família europeia queria sair de lá da Europa para ficar aqui no meio da floresta? E aí? E que família europeia iria sair de lá, de Lisboa, da região chique de Portugal, para morar entre condenados da justiça aqui no Brasil? Com índios que até mesmo eram canibais. Quem ia querer?
Então, para eles conseguirem ter alguém para poder ter filhos, né, de descendência portuguesa, tiveram que mandar as prostitutas. Resolveu 2 problemas. Lá estava cheio de prostituta, tinha muita. Porque, como era ainda época de guerra, também tinha muitos homens ali. Época de navegações, muitos homens. E as mulheres estavam ficando com risco. Então o Brasil pegou aquele monte de prostituta presa e mandou pro Brasil. Aquele monte de homem mandou pro Brasil. Ó, lá só tem selva. Mas vocês vão desbravar lá, desmembrar, e lá vocês vão poder ser mulheres de família, fazer o que vocês quiserem. Terra sem lei. E aí? A mulher tava. Ela não tinha o que escolher. Foi assim que Maria Cajada veio pro Brasil. Foi pega lá pela Santa Inquisição, ao invés de matar ela, mandaram pro Brasil. Maria Liarde o Rabo, né? Poderosa bruxa. Muito temida, muito temida. Tem muita gente borrar de medo só de falar o nome dessa mulher. Tá? Aí chegam os escravizados da região Banto, né? Do Angola, o pessoal chega aqui. Conhecer bastante de mineração, um pouco mais de metalurgia. E é um povo que chegou com uma ideologia respeitosa com o lugar. Chegou aqui, quando eles tiveram contato com os indígenas, e eles começaram a olhar aquilo ali. Vocês moram aqui há quanto tempo? Faz tempo que vocês vivem aqui? Faz tempo que vocês vivem aqui, é? Tá. Vocês... Eu estou vendo aqui que vocês têm a crença de vocês chamam as suas divindades, seus ancestrais, que é. Como eu faço para eu poder pedir licença para esses ancestrais? Para eu poder trazer os meus. Para eu cultuar as minhas divindades e entidades aqui. Você pode chamar pelo nome de fulano de tal. Pode oferecer uma coisa aqui para ele, isso aqui, aquilo ali. Coisa muito simples. Então eles chamavam essas almas, essas divindades e entidades, pediam licença e começaram a cultuar. Aí começa a surgir o culto de caboclo no Brasil. Aí eles poderiam fazer de diversas formas. Pegar uma das divindades e entidades para resgatar aquelas almas que estavam ali em evolução, trazê-las para dentro de si e cultuar elas. Pode ser por meio de antepassados, por meio de ancestrais, masculino e feminino, né? Por meio de algumas divindades. Diferente. Logo, eles fazendo algo na encruzilhada, essas prostitutas que vinham de Portugal para cá começaram a olhar. O que você está fazendo na encruzilhada? O pessoal com medo, né? Putz, e aí? A gente fala, não fala. Teve uma hora que teve que ter o diálogo. Peraí, isso aqui não é assim, isso aqui é aquela mulher que dá brecha pra gente mexer com um trabalhozinho, com um culto de alguma coisa, com o ocultismo. Que elas de fato eram ocultistas. Eu tô cultuando Pambuzila. Pambuzila? É. Como funciona esse tal de Pambuzila? Pombagira, Bambugila, é. Ali, a gente coloca oferta aqui, coloca bebida, né? E chama, pede ajuda. Mas na encruzilhada é. Aí vocês lembram que eu falei aqui no comecinho, há pouco tempo atrás, que elas não tinham problema de onde via a entidade. Se funcionasse, elas iam cultuar aquele daimon até. A gente pode fazer isso também? Perguntaram. A gente pode fazer isso também? Os escravizados para poder ter liberdade para fazer, opa, se eu tiver uma branca que vai me apoiar, eu vou poder fazer. É isso? Aí juntou o útil ao agradável. E aí começa a mãe passar para a filha. Passar para um outro. O que você está mexendo aí? Com um bumbugira aí, ó. Bumbugira. O que é bumbugira? Minha mãe fazia aí bumbugira aí. A gente tá fazendo aqui. Só que às vezes não era pombagira que ela tá cultuando. Ela tá chamando um outro tipo de morto. Mas aí ficou fácil. Já tinha uma nomenclatura comum. Pambuzila.
Pambugira. Pambugira, Bumbugira, Bubuzila. Entendeu? Aí começa até a corruptela. Que até hoje é Pombagira, Bombogira, Pombogira, Bombogira, Bombagira. E assim vai. Tem um monte de forma de falar. Porque os espíritos, na verdade, que a gente está tratando ali, não é exatamente Pambuzila. Pambuzila é uma divindade banto. Lá da região dos africanos. Não tem nada a ver com o espírito feminino aqui. Entende? Mas aí começa os descendentes europeus cultuar aqueles espíritos ali. E aí os descendentes dos escravizados começam a cultuar na mesma encruzilhada outros espíritos aqui. No meio que eles começam a chamar Pambuzila, a mãe, a avó, a bisavó daquele pessoal europeu que já tinha falecido, já falava, peraí, eu conheci o seu avô, era meu amigo. Lembra que a gente estava chamando mortos ali na encruzilhada? Chegava o espírito de uma defunta. Caraca! Esse aqui não é o filho do fulano de tal que me ensinou esse negócio? Pô, caraca, eu gostava muito do avô dele. Deixa eu ajudar esse cara aqui também, pô. Ele tá chamando a divindade dele lá, eu vou pedir licença pra divindade dele. Eu venho aqui pra ajudar. Eu vou vir aqui pra ajudar. Daqui a pouco, ele não tava cultuando só Pambuzila. Estava cultuando uns espíritos femininos que estavam vindo ali, se manifestando, pedindo ajuda, ajudando. E aí, de novo, a gente vai chegar de novo lá em Dona Maria de Padilha. Poderosa morta sem descanso, que agora já devia ter se tornado uma poderosa morta e que está ajudando as pessoas ali. E quantos outros mais? E quantos outros mais? E quantos outros mais espíritos que são que estavam ali trabalhando ali, vivendo por ali, que estavam ali também sem descanso, ou procurando algo para fazer, que não aproveitavam daquela entidade, daquela oferenda ali. Agora eu vou falar uma coisa. Vamos voltar de novo aqui, vamos fazer um retorno do que eu disse. Lembra que eu falei que a bruxa de Évora, ela é chamada assim porque ela atuava nas encruzilhadas? Porque Évora é encruzilhada em árabe antigo. Não é isso? Tá. Então, se Évorat é encruzilhada em árabe antigo, e a bruxa de Évora ela atuava na encruzilhada, fazendo pactos, acordos, chamando os mortos, gênios, que em outras culturas vão chamar de daimons. Qual era a forma que ela fazia para se igualar, ou seja, deixar o ambiente mais propício para essas divindades? Essas entidades que ela cultuava eram do deserto. Como eles se manifestavam? Em redemoinho. Quando aquele vento em redemoinho chegava, o bruxo, o ocultista, a bruxa entendia que ali era a manifestação do daimon. Não é isso? Daimon chegou. Eu posso pedir o que eu quiser. E como ela fazia para melhorar essa conexão? Ela rodava, ela girava, rodopiava lá na encruzilhada, chamando os daimons. Fazia a saia rodar para lembrar o redemoinho, para atrair esse espírito para perto dela. Vocês entenderam? E quando ela tinha uma espécie de transe, uma possessão, alguma coisa do tipo, esse espírito rodava, rodopiava. Por quê? Para formar o redemoinho. Tem alguma coisa parecida para vocês? Para vocês soa para vocês de alguma forma, alguma lembrança, algo parecido? A gente faz isso nos terreiros até hoje. Até hoje o Pombagira, quando vem, ela rodopia. Até hoje, quando o Exu vem, ele roda menos, mas ele rodopia. A intenção deles em rodopiar é manifestação. E a Umbanda, ela mostra isso de forma maravilhosa. Porque até hoje a Umbanda rodopia. Até hoje os espíritos da Umbanda rodopiam. E quando a gente está fazendo desenvolvimento da pessoa, como a gente faz? A gente faz a pessoa rodopiar, fazer o balanceamento.
Para quê? Para que chame esses espíritos para cá. Ah, mas eu tô cultuando o espírito de brasileiro. Ok, não tô te dizendo que não. Mas o costume de um praticar e o outro copiar não é diferente. Eles vão continuar com a mesma ideia de rodopiar. É por isso que você vê lá na Umbanda o caboclo rodando. Por isso que você vê lá uma outra manifestação lá, o mensageiro lá, o capangueiro lá de Ogum rodando. Você vê lá o baiano rodando, o boiadeiro rodando, às vezes ele roda a mão. Mas por quê? O rodopiar, para fazer o redemoinho. Por isso que o candomblé dança em círculos, para fazer o redemoinho, pô. E aí você vai ver que alguns espíritos, no próprio ponto riscado, né, vai ter lá algum simbolismo de redemoinho. Por quê? Por causa dos daimons, o costume dos daimons. Não estou falando que eles sejam daimons ou que eles sejam jeans. Não é isso. Eu estou falando que eles reproduzem algo que eles aprenderam em vida. A gente está falando de cultos de almas, de mortos. Estamos falando ali de espíritos que praticaram isso na vida ou ouviram isso em vida. Ou que aprenderam isso ainda no plano espiritual. Com outras almas que praticavam. Você entende como a coisa fica conectada? Agora eu vou falar outra. Qual que era o sinal, o primeiro sinal de manifestação que o espírito, que o Jin tinha chegado? É ele tentar tomar em transe a bruxa que estava ali, se jogar para trás e dar gargalhada. Lembra alguma coisa para vocês? Isso lembra alguma coisa para vocês? Faz sentido para vocês alguma coisa? A gente faz isso até hoje dentro do terreiro. A pombagira chega dando gargalhada. E ela não dá gargalhada para frente, ela dá gargalhada para trás. Ela falando para trás, dando gargalhada rindo para trás. Manifestação de Jin, manifestação de gênio. Uma manifestação genial, diabólica, demonológica, demoníaca, né? Melhor, demoníaca. A Umbanda faz isso. A Quimbanda faz isso. Aí. Sim, olha só. Eu tô falando aqui de bruxaria ibérica. Tô falando aqui de coisa árabe. De coisa que aconteceu lá acontecia na Europa. Acontece na Europa. E algo, talvez até perto lá da Índia. Vocês não querem tanto separar da cultura dos brancos? Dona Maria de Padilha não é africana. Se a gente tem algum tranca-rua aqui entre os primeiros e algum, por acaso, as pessoas ouvem que foi padre, naquela época não era padre preto, não era padre nem mestiço. Ou tinha padre mestiço ali, século XVI, XVII. Nem no século XVIII. Século XVIII, 1900, meados começa a aparecer um ou outro. Mas bem depois de 1960 e o caramba, 4. Muito difícil. Se tinha algum também tranca-rua que era médico ajudando as prostitutas, as garotas da vida, né, do job, fazer aborto, geralmente também ele era de classe alta para poder estudar para ser médico. Não era preto. Olha só. A gente começar a falar radicalmente de sincretismo, viu que começa a não fazer sentido a gente conseguir separar? Só aqui a gente já falou do sincretismo com Pambuzila, com a questão árabe, com a questão das bruxas ibéricas, das prostitutas ibéricas. E fora que o nome Exu é doado ainda pelos urbanos. Ah, então vou chamar de Lebara. Lebara é um dos títulos de Exu, Orixá Exu. Exu é Lebara. Aí se chama só de Leba. Leba é um vodum masculino, qual eu sou iniciado esse vodum masculino. Vodum Leba. Sou iniciado de Vodum Leba. Meu nome é Leba Sidonu.
é o dono do falo. Eu tenho um falo, né, enorme. E aí? E aí? Então, a gente já falou de sincretismo várias vezes. E tem uma outra história. E que história é essa de tridentes em Exu? Olha o sincretismo aí de novo. Como a gente vai separar o tridente de Exu? Ah, mas espera aí. Netuno também usava tridente. A gente está falando de uma outra cultura branca. Se a gente vai falar de colonizador, cultura branca, olha só. De novo nós vamos ter ali uma coisa que não é africana dentro do culto de Exu e Pombagira. Fica uma coisa difícil da gente separar. Fica quase que inviável. A gente separar uma coisa que é isso e uma coisa que é aquilo, ok. A gente não precisa reproduzir 100%. Mas eu quero saber como a gente vai tirar o tridente do diabo católico de Exu. Até pra gente praticar necromancia dentro do culto de Exu, a gente vai precisar do cruzeiro. Que é onde as almas se manifestam. E aí? Como a gente tira? Como a gente vai parar, até mesmo da Quimbanda, até mesmo na Quimbanda, pra profanar a Sexta-feira da Paixão e a Semana Santa, a gente tem que usar a data católica. Pra gente cultuar as almas em novembro, é calendário católico. E aí? Como a gente separa isso? É difícil separar, mas é importante a gente entender que a gente reproduzir algumas coisas em respeito às almas que a gente cultua ou aos poderosos mortos que nós estamos cultuando e não fazer parte da cultura. Como assim, Kleber? Eu reproduzi dia 2 de novembro, dia de finados, eu fazer a oferta para o meus Exu desse dia e respeito a que eles acreditavam que esse era o melhor dia. E no Brasil todo mundo é católico, pô. Né? Não quer dizer que eu seja católico. Eu estou reproduzindo algo que faz parte da cultura do espírito que eu estou louvando. Espírito não, da alma que eu estou louvando, do morto que eu estou trazendo. Transformando, de novo, ambientando a minha realidade para que seja mais parecido com aquilo que ele praticava em vida. Entende? É isso. Eu não estou aqui praticando catolicismo, praticando cristianismo. Mas eu estou muito próximo da bruxaria ibérica, como eu acabei de provar. Como eu acabei de provar. Agora, vamos e convenhamos. A maioria dos africanos, eles não têm o costume de tabagismo. Porque eles são muçulmanos. Boa parte são muçulmanos. Eles não têm o costume do hábito do tabagismo, do cigarro. Cigarro, charuto. Às vezes alguma cultura tem o cachimbo. Mas o cigarro em si, não. O cigarro é de cultos mais novos. Tem, mas cultos mais novos. Aí beleza. Tá? Mas na época que chegou aqui os nossos cultos, não. Não. Agora vocês acham que eles compravam rosas para Pambuzila? Rosas vermelhas para Pambuzila? Então não faz sentido aquele que não é cultuador de inquice, sempre quando for ofertar uma farofa para Exu para Pombagira tem que ser padê. E nem padê o nome é. Já viu algum brasileiro comer padê? Achar que a Pombagira vai comer aquilo ali? Que o Exu vai comer aquilo ali? Já viu algum descendente, algum indígena comer padê? Já viu algum descendente europeu comer padê? Padê é das entidades, divindades, né? O prato é chamado padê, né? Agralá. Só vai comer agralá, farinha crua com dendê quem é africano, quem é ali da Benin, Nigéria.
Eles vão comer assim, que é a cultura deles, não é nossa. Nossa farofa é passada no fogo, né? A gente vai lá, refoga tudo direitinho, com uns pedacinhos de carne de porco, carne seca, ovo e um monte de coisa no meio. A farofa brasileira. Isso é coisa de Exu. Beleza. Tá? Algumas coisas vão ser simbólicas, que não é exatamente comida, é ajuntar elementos para simbolizar algo que você vai pedir, ok. Concordo com isso. Isso está tanto na cultura africana quanto na europeia. Beleza. Mas boa parte dos feitiços praticados por Exu e Pombagira aqui no Brasil é baseado na cultura ibérica. É difícil entender isso? Às vezes é difícil aceitar, eu sei que é. Às vezes é difícil entrar na nossa cabeça. Mas quando a gente chega com base filosófica, explicando e pontuando algumas coisas, a gente começa a entender que isso é natural. Uma outra coisa, quem é aí da década de 80 que é da macumba? Vamos lá. 80, 90. Quem é de 80 e 90 aí da macumba vai saber o que eu vou falar agora. É muito comum a gente ver imagem dessa época, 80 e 90, com chifre, pintado de vermelho, com rabo, tridente na mão. E o que isso quer dizer? Com um pé de boi, com um dente grandão, como se fosse de vampiro, com garra. É muito comum, pô. Porque isso é o demônio, é o diabo. Isso é o diabo católico. Para representar isso, para trazer medo. Agora a gente tem cultura indígena no meio também. Vamos falar da cultura indígena. Que tem no meio. Olha só que o sincretismo está na onde. Alguém já ouviu falar aí do corpo seco? Iara. Boto. Isso está dentro do nosso culto até hoje. Como chama? Cobra Norato, né? Irmão de uma outra cobra, acho que era Cainana. Maria Cainana. A gente tem esses espíritos ligados a isso até hoje, pô. Até hoje. Até hoje. Quem é corpo seco? A linha de caveira aí, ó. Corpo seco. Cobra Cainana. Maria Cainana. Pô, não precisa nem falar, né, cara? Quantos espíritos a gente conhece aí que fala que se transforma em animal, em cobra? Uma infinidade, pô. Iara, as nossas sereias. As ondinas. Negro d'água, que são tritões. O boto, que lá no Maranhão tem um monte de. Tem uma linha que trata disso, encantado. Boto. E aí? Embora boto também tenha uma outra história, né? A questão de esconder incesto. Incesto familiar. As meninas apareciam grávidas. Dizia que era o boto, mas às vezes, a maioria das vezes era o pai, um tio, irmão, um primo, que tinha abusado ali daquela criança. Mas vamos falar da parte mística, tá? E aí? O espírito, o tal do lobisomem. Caraca, o tal do lobisomem. Pô. O tal da licantropia. Exu veludo. Ô, rapaz. A gente se faz de besta. Nós nos fazemos de besta. E outra, ontem, né? Ontem já, o meu sacerdote, Tata Kisari, um forte abraço aí, paz e luz, ele me mandou um vídeo de um africano falando que a gente é nada perto deles. A gente não aprendeu nada perto deles. Aí eu fico pensando, a gente tem tudo aqui. O que a gente não faz? Porque nós deixamos de ser patriotas. Nós deixamos de ser patriotas na década de 80. Eu lembro que em 87, 88, acho que até 89, na segunda série. 89... Não, foi mais. 91, a gente ainda cantava o hino nacional antes de entrar, antes de estudar. Não tinha Ave Maria, não tinha Pai Nosso, não.
era, era o hino nacional. Hino da bandeira, hino da independência, a gente sabia. Porque o civismo era forte. Nunca que eu ia ver um brasileiro andar com a camiseta da Argentina. Nem ferrando. Nem ferrando. Aqui a gente cultuava aquilo que era brasileiro. Eu lembro na década de 80. Algumas pessoas iam para o candomblé, o nego ficava cismado, olhando. Alguns olhavam torto na rua. Porque não tinha entendimento. Não tinha entendimento. Mas, se a gente voltasse com tudo isso aí, a gente tem culto de morto muito forte. Tá? Por meio dos preto velhos, a gente cultou no antepassado, as almas, os nossos parentes. Tinha uns que tinham um móvel dentro de casa, onde acendia vela para os parentes mortos ali. Ninguém tinha medo. Tinha respeito. E sabia diferenciar. Mas aí, com a aproximação do candomblé e a falta de informação, isso faz mal. Sua mãe vai fazer mal para você, rapaz? O espírito da tua mãe vai fazer mal para você? A alma do teu pai vai te fazer mal? É claro que você não vai pegar a alma do cara que você deu uma porrada na orelha dele e vai cultuar aqui. Aí isso vai te fazer mal. Você passou a vida toda batendo no filho do cara. Coisa de moleque. Batendo no filho do cara. Você acha que a alma do pai do garoto vai gostar de você? Nem ferrando. Se você for cultuar ele, ele vai vir te ferrar. Aí eu concordo. Concordo. Mas tirando isso, meu, você vai cultuar a sua mãe vai te querer mal? Pensa, gente. Pensa. Comecem a pensar. Às vezes quando eu falo aqui, Paraíba do Sul, que eu fui iniciado por Exu Tata Caveira, o nego ficou olhando pra minha cara. Pô, mas você é de Idiobê. Mas antes de eu ser de Idiobê, eu sou brasileiro. Sou brasileiro. Tata Caveira é brasileiro. Dona Maria Padilha das Almas é brasileira. São os meus ancestrais. É isso. Antigamente eu tinha um filho. Fulano é filho de caboclo. Fulano é filho de Jurema. Ciclano, ele é filho de Zé Baiano. E era normal. Hoje em dia não, tem que ter uma entidade africana para falar que é dono da cabeça. Não, gente, para com isso. Esquece isso. Porque o dono da tua cabeça é você. O dono da minha cabeça sou eu. Acabou. Não, no meu ori mora não sei o que. Não mora não. No meu ori mora eu. No meu ori mora eu. É minha alma só. Não tem duas almas. Ori mejo. Não tem ori mejo. Não tem. Mejo significa dois. Duplo. Não tem. Ninguém tem duas almas. Ninguém tem duas almas. Ué. Eu, hein? De repente tem. Não vou discutir isso. Mas então, a gente voltar a falar do civismo. Né? Quando a gente para de ter o civismo, quando a gente para de acreditar que a nossa pátria tem tudo que a gente precisa, a gente começa a buscar das pessoas fora. As almas e as divindades de fora não vão nos entender bem. Até eles se acostumarem aqui, vai demorar pra caraca. Vai demorar. E algumas coisas, eles ainda mesmo assim, eles vão replicar. Algumas entidades não vão querer entender algumas situações que ele tinha no território dele de origem, e aqui é diferente. Entende? Vai sentir dificuldade, sim. Então, quando você pega uma pessoa, pô, eu fui pro Ifá, tal, não sei o que, falaram que o meu Exu não vai virar mais, que não come mais, isso aqui. Não é, porque o africano não entende isso. Ele não vai fazer. O africano não tá certo, ele não tá errado. Ele vai colocar a mão numa coisa que ele não sabe o que é. Agora, só não me fala uma coisa. Esse negócio de Belrum, de Abicu, aqui no Brasil não resolve. Não, isso não me fala. Não me fala isso. Que aí eu vou perguntar pra que servirei. Que você tem um problema na tua família muito antigo de Iame. Muito antigo. Vem de gerações já. O sacerdote viu certo, ele não tá mentindo. Só que aqui no Brasil não cultuava isso. O candomblé sempre cultuava. Não. Para. Quem é Iame daqui do Brasil?
Pensa, meu querido. Quem são os espíritos femininos que têm grande poder para o brasileiro? Pensa. Quem são as nossas poderosas mães aqui? Pensa. Não é só espírito africano que faz. Nunca foi espírito africano que faz sucesso aqui, camarada. Pensa. Eu falei isso várias vezes. Pensa, pensa. Ah, porque meu filho tem um problema de amigo imaginário e fui ver a Ebé. E a Ebé já veio bastante tempo na família. Não, você vai cultuar espírito de criança morta, pô. Fácil. Você vai cultuar, tem várias formas. A Umbanda sempre fez isso, a Candomblé sempre fez isso. Os outros cultos sempre fizeram isso. E não tinha. Não dá pra entender. Mas isso, para quem está chegando agora, é de uma forma. Para quem já vem mais antigo, é de outra. Para quem vem um tempo um pouquinho mais antigo e faz uma equiparação com o que está acontecendo agora, com os cultos africanos, quando se tem acesso, aí passa a entender que a coisa acontecia com outro nome, de uma outra forma, no mesmo lugar. Hoje só o africano que tem? Não. Nós temos tudo. O problema é quem vai te ensinar. Que aí você não tem um cara que estuda para te ensinar, não quer te passar, aí você tem que recorrer num estrangeiro que vai chegar com o estudo na sua mão. Aí, beleza, eu vou entender. Aconteceu comigo. Mas você só entende quando você passa. Se você não passar, você não vai entender. É a natureza da coisa. Se você não passar, você não vai entender e não vai conseguir respeitar. Aí vai falar assim, por que esse cara aí, ó, fica estudando? Ele tem que estudar para entender. Os cultos brasileiros têm rito fúnebre. A gente não precisa fazer rito fúnebre de Egungun. Os cultos brasileiros têm ritos de batismo, de nascimento, de casamento. A gente não precisa recorrer à igreja católica. É uma coisa simples. Mas o problema é, quem é que pratica? Quem é que pratica? Quem é que pratica, que está disposto a ensinar? Quem é que vai perguntar para entidades, para os seus ancestrais, se permite usar aquilo dentro do seu culto? É difícil. É difícil. Mas a gente é muito fácil encontrar alguém do seu próprio meio que vai falar, você tá fazendo coisa aí que é merda. Tá fazendo errado, olha, tá conferindo coisa dos outros, olha lá, nem sabe o que tá fazendo. É isso. Mas a gente tem que deixar de ser bobo. Olha aqui, eu sofri uma coisa há pouco tempo, há um tempo atrás. Ah lá, tá vendendo magia africana. Ele tá fazendo magia africana. Pô, mas ele não tem uma casa, ele não tem um carro, não tem dinheiro. Aí, tá ferrado, pô. Aí, olha lá, vendendo lá. Eu não anua siribibô. Ah, tá vendendo, ele tá fazendo. Ah, aqui. Para, cara. É, realmente deu muito errado, cara. Eu até março, maio, abril. Em abril eu comprei uma casa. Tem a casa da minha esposa em Três Rios. Tem duas casas que meu pai deixou. E eu comprei a minha. Não tenho casa. Eu comprei a minha, não usei o dinheiro do meu pai para comprar. Entende? Eu tenho casa. Tô aqui construindo. Tô trabalhando aqui. Por enquanto tem só 2 cômodos, mas eu não pago mais aluguel. Então, meu querido, vocês podem rir. Eu tenho uma outra coisa ainda para falar. Gente que comprou minha magia, que trabalhou aqui com a minha magia, já tinha comprado uma casa, comprou um terreno que está atrás da casa dela. Não vou falar quem é. Entende? Porque da mesma forma que eu entendo que eu não gosto de expor a minha vida nas redes sociais, o meu discípulo, quando pede para não expor a dele, eu tenho que respeitar. Mas o meu discípulo, aqui, com a minha quimbanda, tá? Com a quimbanda, ele conseguiu com a quimbanda, a primeira coisa dele. Ele deixou de pagar aluguel. Meu outro discípulo tinha vendido a casa a troco de um terreno. Porque
A prefeita ia fazer um loteamento. Ela desistiu de fazer o loteamento. Sabe o que ela fez? Devolveu a casa pro meu discípulo. E não pediu o terreno de volta. E os documentos dele que não tinham, veio tudo completinho no nome dele. Ou seja, ele ganhou uma casa. Eu acho que eu não sou sacerdote. Não sou sacerdote. Eu acho que eu sou corretor de consórcio imobiliário. Mas é isso. Quem me conhece sabe o perrengue que eu já passei. Com aluguel, sem ter dinheiro. Não virei rico, não. Mas a minha magia Iono, Anu, Assiribibo, me fez comprar uma casa. Fez meu discípulo comprar o terreno que fica atrás da casa dele. E estou vivendo bem, estou construindo. Não fico com um centavo no bolso. Caraca, construir é horrível. Você não fica com um centavo no bolso. E sempre tem coisa para fazer. Tudo vai 500, 1.000, 2.000. Você gasta 2.000, você fala, caraca, foi 2.000? Já? Nem vi. Então não sobra dinheiro. Mas eu tenho que agradecer a Tata Quissari, o Júnior de 7 facadas, lá do Maranhão, da Raposa. Mudou minha vida. Mudou minha vida. E eu não tenho o que dizer. Pessoal mais antigo pode falar, não concordo com esse negócio de quimbanda. Eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Pô, eu pagava R$ 500 de aluguel, não tinha dinheiro. R$ 500 de aluguel. Eu fui para uma outra coisa. Fui para quimbanda, comecei a pagar 1.500 de boa. E aí, quando eu perdi o contrato lá da casa, porque eu tava tocando macumba lá, eu fui procurar uma outra casa para alugar, ficou difícil pra caçanta. E aí, o que aconteceu? Achei um terreno, começa pra lá, pra cá, uma casa pré-construída, vai pra lá e pra cá, comprei uma casa. Saí do aluguel. É isso. É macumba. Quimbanda. Entende? É isso. É uma coisa muito interessante. E aí, Dani? Pode falar. Então, é isso. A ideia não era falar do que eu conquistei ou deixei de conquistar, que eu nem para meus parentes eu falei ainda. Né? No jeito. Tá? Mas é falar que a gente aqui no Brasil a gente tem tudo, a gente não precisa de coisas de fora. A gente não precisa buscar fora o que a gente tem aqui. A gente não precisa exatamente abaixar. Se você já abriu o portal, se você já começou uma iniciação, conclui, vai lá, continua aqui. Essas divindades, entidades vão te ajudar. Mas basta a gente entender que nós temos coisas aqui que são interessantes. Vou ali perguntar aí. E a minha esposa está aqui reclamando, aqui, querendo que eu pare, que eu feche a live. Mas isso aqui depois eu vou deixar salvo, vou cortar em alguns pedaços, tá bom, obrigado. Vou cortar em alguns pedaços, vou deixar salvo aqui. Pra gente poder gerar conteúdo. Faz tempo que eu não falo nada aqui. Então, eu espero que vocês tenham entendido aí, né, as similaridades do culto de Exu e Pombagira aqui do Brasil. Que similaridades que ela tem lá com os cultos ibéricos, né? Falei da bruxa de Évora. E espero que a galera venha aí, comente, fale depois. Deixa dar uma curtida aí no vídeo. Se valer a pena, se não valer, tá tudo certo também, pô. Fica tranquilo. E desejo a todos vocês um bom dia. Antes que a patroa me bate aqui, porque eu tô demorando aqui na live. Ok? Gente, forte abraço.